Dia, Bom dia, Carol. Bom dia a todos. tudo bem? Tudo bem? Muito bom estar falando sobre esse assunto aí tão atual na nossa realidade agora. Seja bem-vinda aqui. Vamos Obrigada. conversar, né? Eu já expliquei para as pessoas mais ou menos os tópicos que a gente vai tratar hoje. E a gente vai começar conversando, Mari, doutora Mariana, eu chamo de Mari por si, somos amigas, afinal, né? Com certeza. Doutora, como é que está sendo a rotina de vocês de atendimento nesse momento, no consultório? Vocês precisaram mudar alguma coisa? A frequência dos pacientes? Como é que vocês estão fazendo nos últimos 20 dias desde que vocês retomaram os atendimentos? Então, a nossa rotina ela mudou um pouco, né? A gente já seguia todas as normas e regulamentações, né, existentes, que não são poucas, são bem rigorosas, mas agora elas se tornaram um pouco diferente. Então, a questão da higienização, da limpeza dos equipamentos que a gente utiliza, ela já ocorria rotineiramente entre um paciente e outro, né? É um hábito para todos nós que trabalhamos na área da saúde, né? Uhum. Mas agora modificou um pouco algumas outras orientações que a gente teve com relação ao coronavírus. Então, a gente está seguindo essas orientações aí dos órgãos regulamentadores, tanto locais quanto nacionais, né? Questão do distanciamento social, a gente está mantendo cadeiras distantes, solicitando para os pacientes que não venham com acompanhantes se não for necessário. Obviamente, a gente tem pacientes idosos ou, enfim, com patologias, com doenças que requerem que o paciente venha acompanhado por uma Uhum. limitação, né, do paciente. E então a gente está tentando orientar para que ele traga um acompanhante que tenha até 40 anos, que não esteja no grupo de risco também, para não expor o acompanhante também. Uhum. A gente tem usado mais equipamentos de proteção individual, né? Máscaras o tempo todo, orientado também aos pacientes que venham de máscara na consulta, né? Equipamentos de proteção individual, como luvas, toda a nossa equipe também está bem preparada, a gente reforçou essas orientações e tem sido um pouco mais rigoroso também nisso aí, né? Estamos disponibilizando o álcool gel mais amplamente, né? Uma coisa que a gente já tem, já utiliza, né? Então, assim, o que a gente sabe que hoje o coronavírus é suscetível ao álcool gel para eliminação, né? A gente já vinha utilizando anteriormente, mas a gente deu uma reforçada nessas condutas e nos cuidados maiores para proteger, para poder atender com segurança, para que a gente não tenha ninguém da nossa equipe prejudicado e também nem do paciente ou de quem estiver acompanhando o paciente. Vocês já tinham uma conduta, uma opção no consultório, que eu acompanho há bastante tempo, de atender com mais calma, investir mais tempo em cada consulta. Vocês precisaram espaçar também as consultas mais? Como é que vocês têm um limite de pessoas que vocês podem atender por dia, por determinação do Ministério da Saúde, ou não tem restrição? E como que vocês estão precisando isso? A gente não tem restrição, mas a gente tem orientações e a gente está seguindo bem essas orientações. Passamos mais ainda as nossas consultas, porque a gente também reduziu o número de cadeiras da nossa sala de esperas, né? Então a gente fez um espaçamento ainda maior para evitar aglomerações e seguir todas as orientações que a gente tem recebido dos órgãos que regulamentam a nossa profissão. Uhum. Existe uma sensação das pessoas de que, inclusive minha, precisaria buscar um tipo de tratamento ou de auxílio de algum profissional médico da área da saúde, de que agora não é a hora de fazer isso. Porém, a gente vê notícias, por exemplo, em relação a pacientes oncológicos que não estão para fazer tratamentos, né? Eu teria que fazer exame de sangue, estou com receio. Então, qual é a orientação para o paciente que não está com sintoma de Covid, mas tem um tratamento que ele tem que prosseguir
Ele deve ir ao consultório? Não, é melhor ir, é melhor ir. O que as pessoas devem fazer? Então, Carol, a gente sabe que tem algumas doenças, falando um pouco até da minha área, que é a retina, né? Eu trato com doenças graves, oculares, que requerem um acompanhamento continuado e que tem um risco maior também de cegueira irreversível, né? Ou perdas visuais que são irreparáveis, como é o caso da degeneração macular relacionada à idade, como é o caso da retinopatia diabética, né? A gente sabe que o tratamento continuado ele é muito importante. Então, assim, cada caso é diferente, né? Cada paciente é um indivíduo, cada paciente tem uma doença diferente de outro paciente, né? Então, assim, isso deve ser bem avaliado pelo médico, né? E os tratamentos, eles não devem ser simplesmente abandonados, os pacientes devem seguir as orientações dos seus médicos, né, conforme a doença que eles apresentam, né, para dar continuidade ao tratamento que já está sendo realizado, para que isso não traga prejuízos futuros, né, como é o caso da perda da visão, que, enfim, pode ser um dano irreparável. O risco de abandonar o tratamento é regredir a condição de saúde. Exato, exato. Em todas as áreas, né? Cada uma com a sua particularidade. A gente hoje está falando da parte da oftalmologia, né? E na nossa área a gente sabe que existem doenças mais graves e menos graves. Então, isso é muito individualizado, né? O tratamento de todos os pacientes é bem individualizado nesse sentido. E as decisões também, o quanto a gente pode postergar, o quanto a gente pode esperar, né? A gente tem a questão aí também do inverno chegando, que a gente não sabe como vai ficar a situação, tudo. Então, isso também pode influenciar. Então, alguns tratamentos podem ser as visitas antecipadas desses pacientes, pensando também nesse futuro incerto aí que a gente tem. De repente, para quem está na dúvida, é melhor antecipar do que esperar ficar ainda mais frio na Serra Gaúcha, quando a gente pode ter um crescente no número de casos na região, é isso? Exato, exato. Isso também a gente tem que levar em consideração, né? Como é que está a rotina de cirurgias oculares? Vocês estão Então, postergando? as cirurgias a gente tem também avaliado criteriosamente, caso a caso, né? Os riscos do paciente, a indicação cirúrgica, tudo, seguindo as determinações que a gente tem recebido dos órgãos regulamentadores. As cirurgias eletivas, elas foram por um período suspensas e agora já retomaram, né? Com todos os cuidados e as orientações necessárias. Então, mais uma vez, a gente está avaliando caso a caso, individualmente, né? Discutindo bem com os pacientes, né? A respeito do prognóstico e, enfim, da indicação cirúrgica também. O convite do Dr. Mauro não entrou aqui para mim. Então, ele sugeriu que vocês estejam juntos. Talvez no consultório dele ou no teu. Tá. Para que a gente está revezando essa fala, né? E aí a gente muda a câmera de vocês. Tá bem? Então, eu vou sair e vou entrar de novo. Tá, e nós vamos nos encontrar. E a gente consegue estar juntos. Com distanciamento social. Até daqui a pouquinho, daqui a um minuto. Até daqui a pouco. Pela Covid aumente na temporada fria. É isso? E o que mais ocorre, o que mais que vocês observam, doutor Mauro, nos consultórios de vocês quando chega o inverno? O que acontece com as pessoas? Vocês também acabam, além do diagnóstico dos problemas de visão, vocês observam outras coisas também, né? A gente vinha comentando antes. Sim, perfeito, Carol. É uma situação nova para todos. Nossa situação não é diferente de nenhum outro médico ou clínica no mundo afora. A gente está tentando achar o caminho do meio, né? E tem um ditado popular que diz: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. A gente está numa situação parecida.
Nós não sabemos ainda muito bem para onde vamos. Mas, nesse momento, bom senso é fundamental. Então, juízo, né? A gente precisa avaliar, como disse a Mariana antes, cada caso individualmente e não generalizar. Então, tomadas todas as medidas de segurança e de distanciamento social na medida do possível aqui na clínica, e aqui nós temos uma grande vantagem, porque quem conhece a Clínica Visão sabe que os espaços aqui são amplos, são muito grandes, os consultórios são grandes, as salas de exames, de espera são grandes, então nós conseguimos atender as pessoas e, ao mesmo tempo, manter esse distanciamento requerido, né, ou sugerido. Uhum. Mas isso não basta, então nós temos que analisar cada caso. A orientação que nós damos aos pacientes é a seguinte, que as nossas secretárias dão aos pacientes. Podem vir com segurança à consulta. Venham sozinhos, sem acompanhantes. Claro que em alguns casos o acompanhante é fundamental. Pessoas de muita idade ou crianças, né, numa emergência, precisam de alguém para auxiliá-los. Mas não precisam fazer uma consulta em família, como em alguns casos é feito. Uhum. Então, existem algumas medidas que são necessárias. A gente tem orientado, sim, Carol, os pacientes a fazerem uma escolha que é muito pessoal e que deve ser responsável, não é? Nós vamos, em seguida, entrar no inverno. E o nosso inverno aqui no sul é muito diferente do inverno na região norte do país. Hoje de manhã estávamos com 10 graus, eu creio, né? Hoje de manhã. Exato. Nós temos inverno aqui, né? E a nossa situação no inverno, no que diz respeito a doenças infecto-contagiosas e doenças crônicas respiratórias, é muito diferente da situação de Manaus, vamos usar um exemplo da moda agora. Então, a gente tem aqui, habitualmente, sem Covid-19, uma taxa de mortalidade, uma incidência maior de doenças respiratórias por conta do frio. E por conta também de, no frio, os espaços serem tomados e a ventilação ser reduzida. Então, ninguém anda no inverno de ônibus com os vidros abertos, os vidros ficam fechados. Isso é ruim, não é? Ninguém em casa fica com a família com os vidros abertos o tempo inteiro no inverno. Isso também é ruim. Então, tem algumas particularidades que o clima nos impõe e que são perversos para quem tenta fazer uma profilaxia ou nesses tempos de Covid-19. Então, a gente orienta os pacientes que antecipem qualquer tratamento que não possa ser postergado, que façam logo isto, antes que nós entremos no inverno, antes que os hospitais fiquem realmente cheios de casos, não só de Covid-19, mas de outras doenças respiratórias que, inevitavelmente, vão acontecer. Que já é praxe da nossa rotina anual, essa temporada, o hospital tem mais pacientes acometidos de pneumonia, insuficiência respiratória, etc. Exatamente. Então, a orientação é essa. E aí eu volto àquele ditado antigo, né? Temos que escolher se vamos fazer logo as coisas que necessitam realmente de urgência ou se vamos esperar passar esse período pior de inverno. Eu tenho orientado assim, tenho certeza que a Mariana e a Daniela aqui na clínica também têm a mesma linha de pensamento. Mas é uma coisa muito pessoal e podem haver colegas que divergem dela, né? E a questão também de urgência. Poxa, o que é urgência, né? Uma urgência para você, Carol, pode não parecer uma urgência para mim. Então, nós temos que avaliar os casos, sim, individualmente. Estamos realizando cirurgias eletivas, na medida do possível, tomando todos os cuidados e mais cuidados extras, mas em volume reduzido. Então, nós, digamos assim, diminuímos a nossa capacidade operacional a menos da metade de tempos pré-Covid. Então, nós estamos responsavelmente atendendo os pacientes que desejam resolver esses problemas que requerem cirurgia antes da chegada do inverno ou depois da passagem do inverno. Essa é a orientação de base aqui, tá?
como nós vamos discernir, doutor, a partir de agora, uma gripe que eu todo ano fico gripada? Todo ano, é normal. Uma gripe, um espirro mais constante, uma coriza, uma irritação, dos sintomas da Covid? É uma boa pergunta e é uma resposta cabulosa, né? Uma saia justa. Sim, total. Me botou na parede agora. Mas vamos lá, vamos sair da parede. Não se pode delegar essa responsabilidade aos pacientes. Uhum. A responsabilidade de separar o joio do trigo, de separar a Covid-19 de outra patologia respiratória, seja uma gripe comum, seja uma gripe por H1N1, influenza, não importa. Essa é uma responsabilidade do serviço de saúde, seja ele público ou privado. Uhum. Não se recomenda às pessoas tomarem nenhuma medida precipitada, né, na presença de algum sintoma respiratório. A recomendação é que busque atendimento médico, seja na rede pública, seja na privada. Uhum. Nesse momento, os serviços de saúde estão preparados para fazer uma triagem e para encaminhar os casos mais suspeitos de Covid-19 para setores competentes e isolar esses casos dos outros. É muito importante que a gente entenda que essas pessoas têm que ser separadas. Não dá para colocar todo mundo no mesmo ambulatório. Entende, Carol? E como é que as pessoas vão saber se é uma gripe simples, uma simples alergia? Pode acontecer uma alergia respiratória mais grave, simular uma gripe, um resfriado, né? Então, procure o médico, procure o serviço de saúde, o posto de saúde, procure atendimento. Não faça nenhum tratamento, tome nenhuma providência precipitada. E assim que surge esse sintoma respiratório, a minha recomendação é que essas medidas de isolamento e distanciamento, mesmo dentro de casa, sejam ainda mais rígidas, até que se exclua realmente a possibilidade de Covid-19. Uhum. Eu ouvi uma frase muito interessante numa reunião ontem, uma pessoa falando, eu agora com a máscara, o meu óculos embaça, e tá muito ruim isso e tal, né? Aí eu comecei a pensar, poxa, qual que é a recomendação para as pessoas que usam lentes de contato? Porque parece mais simples, mas também envolve um manuseio mais que chega a tocar até quase o olho, né? O dedo muito perto. Então, o que as pessoas que usam lente e óculos precisam ter em mente agora? Bom, eu enfrento a mesma situação de todo mundo, né? Aqui está a minha máscara customizada aqui da Clínica Visão, né? Vamos te mandar uma depois de presente, Carol, tá? Obrigada. Sim. Mas eu acabei de ver agora, no início da manhã, um meme mandado por amigos meus, muito engraçado, que eu vou aqui reproduzir. A fotografia de uma pessoa, de uma mulher, de máscara e o óculos completamente embaçado. Sim. E embaixo a seguinte frase: isso dá ideia do que é dirigir um Fusca na chuva. Né? Então, é mais ou menos isso. Quando a gente usa máscara e óculos, inevitavelmente o óculos vai embaçar. Uhum. Isso vai acontecer em algum momento. Uhum. Isso vai requerer que a pessoa faça o quê? Mexa na máscara, mexa no óculos, ou faça as duas coisas. Uhum. Ou pior ainda, que remova a máscara. Uhum. Né? Então temos que ter bom senso. Existem algumas medidas que se podem adotar para que o óculos embace menos. Se a gente procurar na internet, vai ver 1001 receitas, tá? Desde posicionar a máscara melhor no rosto, até colocar no próprio óculos uma camada fininha de detergente ou sabão, né? Porque cria uma película hidrofóbica e isso impede ou pelo menos diminui o embaçamento. Mas não é uma situação confortável e não existe uma solução perfeita para isso. Uhum. Por outro lado, a lente de contato, como tu bem disseste, exige um manuseio da lente, né, e um manuseio no olho. Uhum. Isso também cria um problema. Então, estamos aqui entre a cruz e a espada. O que é melhor, usar óculos e máscara ou usar lente e máscara? Porque a máscara vai estar presente sempre. Eu acho que depende da situação. Tá? Uhum. Então, pacientes que
são realmente responsáveis e tomam todas as medidas, normalmente de higienização da lente de contato, podem continuar usando lente de contato e as suas Redobrar máscaras. cuidados, lavar Sim, muito bem a mão antes, né, de fazer o claro, processo. sim, porque é praxe isso. Então, as medidas de higiene que se orienta em tempos de não Covid são as mesmas. Antes de mexer com a lente de contato, lavar as mãos. Depois de mexer com a lente de contato, lavar as mãos. Não coçar os olhos, né? Há quem diga que usar o óculos protege a pessoa do ato de coçar os olhos, porque cria uma barreira física. Sim e não. Ela vai mexer no óculos porque o óculos embaça. Eu Ela vai vejo mexer na o máscara dedinho por também. baixo, assim, ó. Põe o dedo embaixo do óculos, coça, Sim. depois já no óculos de novo. Eu vou fazer uma brincadeira aqui online, já que estamos ao vivo, com a minha máscara. Eu vou mostrar como os pacientes, às vezes, usam máscara aqui no consultório. E na rua. Não Segura? adianta usar máscara na boca, tem que usar. Não é? É até Então, triste de rir, mas tá muito engraçado isso da máscara, porque tá sim, todo mundo sim. usando. E é 90 engraçado também notar, para descontrair um errado. pouquinho também, como as mulheres estão combinando as máscaras com um acessório no cabelo, um lenço, alguma coisa assim, e até com a roupa, né? E virou um acessório já com certa forma fashion, né? Sim. Mas, enfim, a gente precisa usar máscara, recomendamos fortemente, agora falando sério, usem máscara, sempre que estiverem na rua ou em ambientes que não seja a própria casa, até dentro de casa, se puderem, tiver alguma pessoa com mais risco, acho importante. É uma medida que não é tão difícil assim de ser tomada. E brincadeiras à parte, a gente vai passar agora por um período de piora no quadro. Nós vamos ver, como falamos antes o inverno chegar, e vão aumentar o número de casos, vão aparecer os óbitos, infelizmente. Então, é o momento No sul, de reforçar o uso da máscara é agora, né? não sei se vocês têm conversado, Mauro, na comunidade médica, mas sobre esse fenômeno de termos tão poucos casos aqui no sul ainda. E enquanto lá no norte tá aquela situação. Vocês atribuem isso à nossa alta imunidade, por sermos mais cuidadosos com o distanciamento? O que poderia estar explicando isso? Eu acho que não há uma explicação única, é um fenômeno multifatorial. Eu não acho que nós tenhamos mais resistência ou que tenhamos. Não? Por Não, viver no sejamos, frio, a ver. eu acho que não é o caso. Eu acho que nós temos alguns hábitos diferentes de populações do norte do país, em razão do clima, em razão da nossa descendência, né? E temos um hábito que, por exemplo, para a Covid é péssimo, que é o hábito de tomar chimarrão e compartilhar a cuia de chimarrão. Ninguém está fazendo isso, né? Mas imagino que essa análise, essa colocação que tu fizeste, não pode ser respondida assim tão simplesmente. E eu não tenho pretensão nenhuma de aqui colocar uma explicação lógica e definitiva a respeito desse tema. Mas eu acho que são fatores diversos, os mais diversos, talvez até nós não conheçamos ainda alguns deles. O fato é que existe também um problema sério no nosso país e no mundo afora, que é a subnotificação. Então, como é que nós confiamos nos dados que nos colocam? Quem coloca esses dados? São as autoridades sanitárias, os hospitais, né? E nós vamos ver agora aumentarem esses casos. Eu acho que nós vamos chegar atrasados nesse ápice da curva. Nós estamos entrando agora. E talvez nós tenhamos começado a fazer um distanciamento social ou tenhamos fechado o nosso comércio, nossas empresas precipitadamente, antes do período certo. Mas como saber, não é, Carol? Quando saber quando é o período certo? Quando o furacão já passou, a gente sabe o tamanho dele, o estrago que ele causou. Mas quando ele está chegando, não dá para prever. Então, não fica aqui uma crítica, e sim uma tentativa de esclarecer quem nos assiste, quem nos ouve, que é muito difícil mensurar essas coisas.
e que a gente não pode baixar a guarda agora. Esse é justamente o momento em que a gente deve ser mais atento, porque nós estamos entrando no período de friozinho, os casos aqui vão aumentar, estão já aumentando, vocês vão verificar as notícias chegarem à grande imprensa nos próximos dias, na próxima semana. Então, a hora é de se cuidar realmente, né? E, enfim, vamos tentar achar todas essas respostas mais adiante, quando esse furacão passar. A gente tem uma doença, não sei se chama de doença, uma patologia, um incômodo, um desconforto bem comum entre as pessoas, que é a conjuntivite. E a gente pode, ela é um sintoma de Covid. Como eu vou discernir isso de uma conjuntivite simples e devo procurar auxílio médico? Fala um pouquinho disso. A gente tem lido sobre isso, que Sim. ela pode ser um dos sintomas, né? Bom, conjuntivite para um leigo é todo o olho vermelho. A gente está cansado de receber no consultório paciente que já vem com diagnóstico, seja da atenção primária de saúde ou de um familiar ou da vizinha, você está com conjuntivite, tá? Porque simplesmente tem o olho vermelho. O olho vermelho não é sinal de conjuntivite pétreo, certo? Existem algumas conjuntivites até mais brandas que nem deixam o olho muito vermelho. Olho vermelho pode ser desde um olho sequinho, a gente está passando por uma estiagem muito grande, a umidade relativa do ar é baixíssima, está em torno de 30% menos. Então, isso por si só, em muitas pessoas, acaba causando um olho vermelho, um desconforto, né? E uma aparência desagradável nos olhos. E nós temos, sim, e foi muito boa a tua pergunta, uma associação muito grande de patologias respiratórias, né? Infecciosas, gripes, alergias que não é infecciosa, mas enfim também entra nesse bolo, com sintomas oculares. Não é raro aparecer no consultório do oftalmologista uma pessoa com queixa de olho vermelho ou com diagnóstico de conjuntivite e a gente verificar que realmente ela está começando uma gripe. Né? Ela vai ter sintomas outros respiratórios que talvez nem tenham começado. Muitas vezes até o oposto, a gente percebe aqui sintomas oculares posteriores a uma gripe que já passou. Existem trabalhos mostrando, né, com resultados ainda preliminares, mostrando que em alguns casos o olho vermelho ou uma conjuntivite mais forte pode ser o primeiro sintoma de Covid-19. Mas também, tudo isso tem que ser analisado com muita cautela, né? Porque pipocam aqui e ali informações que podem causar até um certo pânico e fazer com que as pessoas tomem medidas inúteis ou até perigosas para elas mesmas. Então, a gente orienta. Tá com o olho vermelho? Bom, o que a gente vai fazer quando tem olho vermelho? Não vai procurar a vizinha nem a internet. Vai procurar o médico oftalmologista. Só ele é capaz de, ao exame, no microscópio, definir se aquilo precisa de um simples lubrificante para resolver ou se aquilo é um sinal de uma possível doença respiratória infecto-contagiosa, que acontece também. Então, nada de colírio para acalmar o olho, nada de se automedicar. Eu acho que não. Quem já usa lubrificante e tem o hábito disso, e hoje em dia é muito comum, se pede que incremente o uso, ou seja, que use mais seguido, mais vezes ao dia. Se ainda assim, passado um dia, dois, não acontecer nenhuma melhora, bem, invariavelmente precisa consultar o médico, né? E fazer uma ressalva aqui. As doenças respiratórias infecto-contagiosas passam muito facilmente de pessoa para pessoa. E os olhos são vetores disso também. Então, o hábito de coçar os olhos, de mexer com os olhos, deve ser abolido. Eu ia perguntar, porque esse hábito é muito comum. Quando a gente acorda, a gente já vai, faz aquela coceira, né? Eu vejo as pessoas, e eu me dei conta depois da pandemia, depois que a pandemia começou, do quanto eu toco olhos e nariz, frequentemente. Aqui. É um hábito nosso, né? O que fazer quando os olhos coçam? Eu acho que a primeira coisa a fazer é nada. Tá? Pisca bastante, a gente não pisca à toa, né? A nossa pálpebra é uma espécie de limpador de para-brisa às avessas, né? Cada vez que a gente pisca, a pálpebra estabiliza uma camada de filme lacrimal sobre o olho,
né? Então, em vez de tirar a lágrima de cima, a pálpebra coloca uma camadinha de lágrima sobre nossos olhos. E esse é um ciclo constante, que se renova. Então, piscar os olhos é uma mais vezes. Mas coçar os olhos nunca é uma boa ideia. Em primeiro lugar, não vai resolver nada. A coceira vai só aumentar. Segundo lugar, pode levar uma doença infecto-contagiosa para seu olho ou levar do seu olho para fora. E em terceiro lugar, o hábito de coçar os olhos até com mais firmeza faz com que certos tipos de grau, em especial o astigmatismo, piorem. Então, não tem, realmente, coçar os olhos não é uma opção. A gente não recomenda. Se for para fazer alguma coisa com relação à higiene, bem, vai para a sua pia, no seu banheiro, lava as mãos, lava o rosto, né? E a região dos olhos, ok. Mas ao longo do dia, mexer com os olhos não é uma boa ideia. Eu quero saber se a doutora Mariana está conosco ainda. Tá, vamos chamá-la? Então tá, Vamos. Mariana vou passar a bola para a Mariana aqui, né? Cruzar para a área. Tá. Oi, doutora. Tô de volta, tô de volta. Vamos concluindo a nossa conversa de hoje, agradecendo a sempre importante, completa e divertida, né, contribuição do Dr. Mauro, que ele é ótimo. O que a gente pode fazer um apanhado geral assim, para a gente concluir e deixar ideias principais para as pessoas terem em mente a partir desse momento? Então, Carol, acho que o principal para a gente assim, resumir tudo isso é a gente estar muito consciente da prevenção. A gente está nesse momento aí de incerteza. Acho que a principal pergunta que todo mundo tem, incluindo nós, é quando isso vai acabar. E a gente não tem resposta ainda para isso, né? Nem sabe como que vai acabar. Então, acho que no momento que a gente pode fazer com o ainda pouco conhecimento que a gente tem sobre esse vírus, né? Porque é uma coisa que chegou nova, uma coisa que nos surpreendeu a todos. Não deu tempo ainda da gente estudar tudo o que precisa de desenvolver estudos que comprovem a eficácia do tratamento ou o que exatamente, mas a gente sabe que a prevenção é muito importante. Então, acho que lavar as mãos, água e sabão frequente. Na indisponibilidade, a gente usar álcool gel. Como o Mauro bem disse, evitar botar a mão nos olhos e no rosto. A gente sabe que o vírus ele se espalha pelo contato ou por gotículas de aerossóis, né? Então, utilização de máscaras, que aqui na nossa cidade já tem sido também uma determinação aqui em Caxias, né? Eu acho que isso está havendo uma boa adesão também. E todos os cuidados que a gente puder ter de prevenção e cuidado dos pacientes que estão ou familiares que estão no grupo de risco também, mais atentamente ainda. Bem importante a dica de vocês de organizar a frequência ao consultório, né? Então, ou fazer isso logo, principalmente para quem tem tratamento constante aí, ininterrupto, antes que o inverno chegue, ou esperar um pouquinho passar a temporada muito fria, né? Mas o ideal é que todo mundo deixasse tudo organizado antes, né? Desse pico do frio chegar que se aproxima agora no mês. Com certeza. Carol, eu queria aproveitar a live aí para divulgar uma ação social que a gente está fazendo aqui da clínica, tá? Está lançando hoje essa campanha aí de doação de produtos de higiene e alimentação, né? Produtos não perecíveis para o Lar da Velhice aqui em Caxias. Então, todo mundo está convidado a contribuir com essa ação voluntária aí que a gente está fazendo. Como é que faz para participar? Tem que ser paciente, não necessariamente? Não é necessário. Nós estamos com um local para depósito na entrada da clínica, assim, no corredor ainda externo. Então, claro que todo mundo está convidado para conhecer aqui, mas se quiser só deixar, é só subir no elevador aqui no endereço da clínica e depositar ali as doações ou entrar em contato pelo telefone, que a gente também pode estar organizando isso aí mais facilmente. Pelo Instagram também pode ser o contato. Pode ser pelo Instagram, por qualquer canal de mídia social também. Aproveita e fala o endereço pra gente, doutora, por favor. O endereço é Rua 18 do Forte, número 1092, segundo andar. Tá certo. Então tá. Conseguimos dar um tchau juntos, será?
Mauro. Conseguimos. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito Obrigada por... Eu quero elogiar vocês como médicos, como empresários e como pessoas, porque vocês, além de serem excelentes profissionais, vocês são excelentes comunicadores. E isso é muito importante, eu acredito muito nisso. Eu acho que as pessoas que têm conhecimento, né, um pouco acima da média, porque se dedicaram a esse estudo, como os médicos, né, oftalmologistas, é tão bacana quando a gente pode ter esse approach, essa intimidade, esse acesso a vocês. E eu vejo que vocês fazem um trabalho muito legal com as lives, participam da revista, postam, têm as redes sociais ativas. Então, eu acredito muito nisso, que a gente precisa ocupar esse espaço da internet com coisas boas e qualificadas e que realmente sejam úteis para a vida das pessoas, né? Então, não só com aquele entretenimento sem era nem beira. Então, eu fico muito feliz quando a gente consegue ter essa interação bacana, usando o Instagram, sim, por que não? E compartilhando coisas tão importantes para a vida das pessoas. A gente vai registrar, vai postar no Stories, vai postar no IGTV, depois vai ter o link do YouTube. Vamos aproveitar bastante essa nossa produção de conteúdo qualificado. Perfeito. Obrigada, Carol. E se cuide. Parabéns. Obrigada. E uma última mensagenzinha, já me adiantando, quero deixar aqui nosso abraço, nosso beijo no coração de todas as mães que estão aqui nos escutando, nos vendo, e todas as outras que não também, tá? Amamos vocês. Em sintonia com o meu elogio fica o da Mari Scapinello, que diz: parabéns, adorei todas as explicações, nos ajuda a passar por esse momento. Obrigada, Mari, ficamos contentes. Obrigada, pessoal. Bom final de semana. Tchau, igualmente. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau.